O ministro de Segurança Pública e Justiça, Flávio Dino, foi à Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Uma sessão confusa, tumultuada, com direito a ofensas, com direito a gente ter que lembrar de um sujeito chamado Janones. Que dureza. Pois é, Flávio Dino não respondeu a muitas perguntas. E olha que não faltaram questionamentos e questionadores. Por exemplo, vou dar um exemplo, a produção separou alguns aqui. Temos as perguntas para o senhor Flávio Dino, do deputado Alfredo Gaspar, produção. Vamos lá. Nessa sua ida à maré, já que o senhor controla o sistema de segurança pública no Brasil, e o senhor deve ser um grande especialista, o senhor recomenda aos policiais do Rio de Janeiro que façam a mesma incursão que o senhor fez sem ser incomodado pelos traficantes, e o senhor garante a vida deles naquela região que o senhor está dizendo que é de tanta paz? Queria saber também, ministro, se o senhor vai usar essa sua macheza que botou um monte de véio e menino no ônibus, levou tudinho para a Academia Nacional de Polícia. O senhor vai usar também contra as organizações criminosas. Se vai ser na bala, na borracha, na força. Queria saber também, ministro, qual é o seu plano de combate à corrupção, já que o senhor tem tanto colega enlameado pela corrupção? Queria saber também, ministro, o senhor foi governador do Maranhão, o senhor é um especialista em segurança pública e torrou lá mais de 5 milhões numa empresa que vendia maconha para comprar respirador. Se o senhor vai fazer algo parecido, ministro, também como ministro de Estado. São essas as perguntas. A unidade de polícia pacificadora necessitou de cerca de 1.200 policiais para ingressar na Maré. Policiais do BOPE, policiais do Choque, do 22º Batalhão da Polícia Militar. Isso sem contar o apoio efetivo da Marinha, da Polícia Federal e da PRF. Enquanto isso, o senhor necessitou apenas de 2 viaturas, como nós todos vimos. Então, é lógico, eu vou diferente da pergunta do colega, é lógico que com o convite houve um arranjo, houve um acordo, houve uma autorização de quem comanda aquela localidade. Qual o alcance desse acordo que foi feito? Se foi feito, lógico, com a anuência de uma organização criminosa, qual a contraprestação que eles precisam do senhor ministro da Justiça? Bom, então vamos lá. Esse foi o delegado Ramagem, do Rio de Janeiro. Por isso concentrou as suas perguntas na visita do Flávio Dino a uma das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro. Uma favela que é comandada pelo crime organizado, evidentemente. É claro que as pessoas que moram lá, a maioria, são pessoas de bem, são trabalhadores, só que ficam refém do tráfico que comanda essa favela. A gente sabe que se qualquer viatura da Polícia Militar cruzasse aquela rua da forma como o Flávio Dino entrou, apenas com 2 seguranças, ainda que eles fossem algum tipo de dublê hollywoodiano, ainda que eles com 2 pistolas conseguissem controlar fuzis e metralhadoras .50 capazes de derrubar helicópteros, pois bem, ninguém faria isso. Uma viatura sairia cravejada de balas. Flávio Dino reagiu com um deboche. Não só essa pergunta, como também ao 8 de janeiro. Afinal de contas, ele foi avisado de que Brasília poderia ser palco de depredação e vandalismo, mas disse que não. Foi desmentido nas redes sociais imediatamente pela deputada Carol Detoni, por exemplo, que mostrou que ele tuitava de Brasília durante os atos de vandalismo. E aqui, nós da Oeste sempre repisamos que nós condenamos qualquer tipo de vandalismo, depredação, desde sempre. Temos que fazer aqui esse disclaimer, mas, é claro, tratamos toda aquela situação de uma forma diferente do restante do consórcio da imprensa. Nós entendemos que havia vândalos, havia pessoas que devem responder à letra da lei pelos seus crimes, mas havia muita gente inocente que acabou sendo arrastada para a cadeia, para a prisão da Colmeia e da Papuda. Injustamente, isso você só vê aqui, só acompanha aqui na Oeste. Dito isso, feitas as perguntas todas, a gente selecionou, nesse caso, o deputado Gaspar, o deputado Ramagem, eu queria saber da Fabi, do Flávio, da Cris, que perguntas eles fariam ao senhor Flávio Dino? Bom, me pegou de surpresa, só que não.
Não, na verdade eu só queria fazer um comentário antes. Em relação ao Flávio Dino, esse deboche dele quer dizer muita coisa, né? E a gente tem que falar do Janones, porque o Janones foi lá no meu Twitter me provocar, porque ele precisa de atenção, gente. Olha o nível, né? Então, é difícil a gente falar de todas essas coisas, mas eu fiquei fã do deputado Alfredo Gaspar. Falou, me representou, obrigada, deputado. E o Ramagem, a gente já dá para ver o estrago que ele teria feito se ele tivesse, né, sido diretor da Polícia Federal e não deixaram. É por essas e por outras que a gente vê quais são os motivos, que nada aqui é feito sem motivo. E acho que a primeira pergunta que eu faria para o Flávio Dino, talvez ele ficasse um pouco desconfortável, mas eu iria perguntar, já que ele disse que sim, né, eu ia dizer para ele, o senhor se ainda se define comunista, né, porque tem gente por aí dizendo que o comunismo nunca foi implementado em nenhum lugar. Como que alguém pode ser alguma coisa que nunca existiu? Então, eu duvido que ele ia sair dessa sinuca aí. É o que eu perguntaria para ele. Exatamente. Olha só, acabo de receber a capa, mas... Segura. Daqui a pouco nós vamos falar do retorno do presidente Jair Bolsonaro. Flávio Morgensen, bom, você deve ter uma lista enorme de perguntas. Eu tenho uma lista infinita. No nosso aqui. grupo de WhatsApp você apresentou uma lista enorme. Não, eu vou me segurar. Eu prometo que eu vou me segurar, porque algumas dessas perguntas, como você sabe, né? Todo mundo sabe o que o Flávio Dino foi fazer na Maré. O Brasil inteiro sabe. O Brasil inteiro não pode dizer. Por razões óbvias. Para começar, né, é um ministro da Segurança Pública, não é apenas o ministro da Justiça, é o ministro da Segurança Pública. É a primeira vez que o ministro da Segurança pode chegar lá no meio da bandidagem. Eu não estou dizendo que a Maré é cheia de bandidos, ao contrário do que esse ministro quis dizer. Eu estou dizendo que os bandidos dominam a Maré e não é segredo para ninguém. E ele consegue, como ministro da Segurança, subir com toda a calma possível. Para começar, né, o deputado Alfredo, como é que ele chama? Alfredo Gaspar, né? A gente tem uma reportagem aqui na Revista Oeste, né, chamada As Perguntas Incômodas para Dino, na CCJ. Reportagem muito boa aqui, que está na coluna No Ponto. Nós estamos listando aqui algumas dessas perguntas. O deputado Alfredo Gaspar, em primeiro lugar, né, ele mostra que eu acho que 90% dos melhores políticos do Brasil tinha que estar tudo concentrado no Nordeste mesmo. Por um fator muito simples, né? Quando o nordestino fala, aponta o dedo, não tem paulista que consiga competir com aquele sotaque, né? Ele aponta e fala, o senhor vai ser macho pra levar, vai ser na bala e na borracha. Sério, não tem como eu tentar chegar nesse nível, é impossível. Posso tentar imitar, não vai dar certo, vocês sabem disso. Foi uma aula ali muito boa. Só que eu quero fazer um comentário meio chato aqui. Tá todo mundo falando de CPI, vai ter CPI do crime organizado agora, já conseguiram os votos, estão tentando fazer essa CPI do dia 8 de janeiro passar a qualquer custo, e o governo tá morrendo de medo de investigar os bolsonaristas, os supostos bolsonaristas e não sei mais o que, a direita lá, né? Você tá vendo que a situação do Brasil tá bem esquisita. O que acontece? O Flávio Dino, como disse o Silvio, ele é escorregadio, ele é um bom retor, ele não é um bom político, ele não é um bom gestor, mas ele é um excelente retor, aquele cara que ele sabe, na verdade, ser ensaboado, ele se escorrega para tudo quanto é lado. Quando o Ramagem faz essas perguntas, a resposta dele foi aquele deboche, tem um tal de Armagem, como é que é, sabe, fica tirando sarro do nome dele. Depois fala, olha, quem me filmou, na verdade, são milicianos. Aí você usa esse termo, todo mundo fala, tá vendo, dominou ali tudo, respondeu tudo. Mas foi o pessoal da deputada do Daniela do Vaguinho, ministra do Turismo? Pois é, né, essa é uma boa pergunta, eu já gostei. Então, uma boa Essa era a minha pergunta. Uma boa pergunta para fazer para o Flávio Dino. Uma boa pergunta para fazer para o Flávio Dino. Por exemplo, uma das coisas que ele diz, o Ramagem o questiona falando assim, você subiu ali com 2 carros. A gente sabe que qualquer notícia que você pega no Rio de Janeiro de alguém que faça uma curva errada, entre numa comunidade, ou seja, o nome bonitinho agora das favelas, morre, assim, no primeiro quarteirão morre. Tem um monte de reportagens sobre isso. Ele consegue subir como ministro da Segurança Pública. Não acontece nada com ele. Aí sabe qual que é a resposta dele? Ele diz, na verdade eram 4 carros. Ninguém viu os outros 2, mas... então com 4 carros a gente consegue subir a Maré? Eu não sabia, né? Eu acho que, assim, quando tem operações policiais... Virou bonde. Virou bonde, pois é, aquela carreata, sabe? Então vamos para a Cris. Vamos ver o que a Cris perguntaria para Flávio Dino. Antes, mandando aqui o meu abraço. Nós estamos aí hoje nas casas, nos celulares, nos computadores de Jacareí, de Guaratuba. Guaratuba acho que fica no Paraná. A Clara Donizete escreveu de Fernandópolis, aqui em São Paulo. O Ricardo Cunha de Itapevi. A Maria Barbosa de Curitiba.
Paraná em peso quer saber o que Cris perguntaria para Flávio Dino. Cris e o Paraná perguntariam sobre uma denúncia que Flávio Dino fez durante essa sessão, porque teve muito deboche, né, Fabi, mas teve fala séria. Vejam só, o ministro da Justiça da República Federativa do Brasil afirmou categoricamente que os CACs, os colecionadores, os atiradores, né, o pessoal que conseguiu comprar armas mediante toda aquela burocracia exigida, não é fácil, que eles estão fornecendo armas para o crime organizado. Então, em função dessa grande denúncia feita pelo grande ministro da Justiça, aqui sem trocadilho, né? Eu faria, na verdade, não uma, mas acho que uma sequenciazinha de perguntas. Eu daria uma de ramagem, né? Usaria a minha verve policialesca aqui, perguntaria: quais são as provas, ministro, que o senhor tem para afirmar que os CACs estavam fornecendo armas para o crime organizado? Segunda pergunta: a Polícia Federal foi informada disso? Lembrando que a Polícia Federal está sob o braço ali do Ministério da Justiça. Se foi informada, por que não pediu a prisão dos CACs? Se não foi informada, por que não foi? E a terceira pergunta: a qual facção do crime organizado o senhor se refere como receptadora das armas dos CACs? Seriam os amigos da Maré? Seriam os cupinchas do Complexo do Alemão? Ou aqueles sindicalistas do tal Sindicato do Crime lá do Rio Grande do Norte, que estão aterrorizando a população de um estado governado pela petista Fernanda Bezerra? E ficaria aguardando. Eu sei que não viria a resposta, né? Ele não respondeu as perguntas inconvenientes. Não respondeu. E aí eu citei aqui algumas cidades e choveu. Aqui uma série de menções, não vou conseguir citar todas. O meu abraço aí para Santos, o Jorge Carvalho lá de Buenos Aires, a Yara de Bertioga, a Mônica de Taubaté, o César lá de Petrolina, Magno Soares do Espírito Santo, Ricardo Saraiva escreve de Portugal. Muito obrigado a vocês por essa audiência. E eu vou, inclusive, aqui fazer um convite. Vocês também podem trazer temas aqui no chat. Eu tento ficar com um olho no peixe, um olho no gato, passando as bolas aqui. Vocês tragam perguntas para os nossos comentaristas e aí a gente vai distribuindo. Gente, vamos lá então. Vocês querem trazer mais algum ponto sobre a CCJ? Porque acabou de chegar um material da revista, já está pronto. Edição imperdível. Tem aí o QR Code para vocês que quiserem apoiar o nosso jornalismo e ter acesso a essas matérias. A hora que eu mostrar a capa, eu tenho certeza que muita gente vai se interessar, quem ainda não é nosso assinante. Mais algum destaque dessa CCJ? Episódio do Nicolas, lamentável, né, Fabi? Super lamentável, todo o contexto, mas a gente não pode tirar a responsabilidade do Rui, né, o presidente da CCJ. Verdade. Porque ali ele viu, ele observou e também daria para ter apurado. Eu acho que merece, sim, apuração. Sei que o Nicolas está tomando conta desse caso, mas só falando uma última coisa do Flávio Dino, ele usou a palavra mítico, né, para as pessoas que estavam dizendo que ele sabia das coisas do 8 de janeiro. Eu quero ver o que ele dirá e qual adjetivo ele usará quando a CPMI colocar ele no olho do furacão. E olha que esse furacão é grande. Exatamente. E sobre o Rio, a Kailane muito bem lembrou aqui no nosso chat do Tim Lopes, né, jornalista na época da Rede Globo, investigativo, que foi morto, foi torturado, né, Cris? Aliás, você se lembra bem desse caso, lembra, né, Cris? Eu trabalhei com o Tim Lopes na Rede Globo do Rio e ele não era repórter investigativo, ele não era produtor, ele era um produtor de notícias, trabalhava na redação e ele não era daqueles produtores que saem para a rua com microcâmera para fazer um flagrante e depois trazer o material para o repórter finalizar, porque isso acontece muito em matérias investigativas. O repórter de televisão ele é muito conhecido, então ele não pode ele ir apurar as matérias porque já mela o assunto, já dá spoiler lá na hora que chega nos locais. Então muitos produtores de televisão vão sim no anonimato com microcâmeras e registram. E naquele dia, naquela reportagem, ele estava fazendo algo investigativo lá, venda de drogas, não lembro em qual favela, porque eu estava morando no Maranhão na época. Mas enfim, ele era um brilhante jornalista de assuntos que hoje a gente define como assuntos de comportamento. Eu lembro a última matéria que eu fiz com ele no Rio de Janeiro, antes de ir para São Luís, que eu morei 2 anos em São Luís, no Maranhão,
foi sobre umas moças negras da periferia, aliás, eram da Baixada Fluminense, que tinham, às custas de muito estudo, muito esforço, aquela rotina, acordar 4 horas da manhã, sair para trabalhar, para 6 da tarde, saindo do trabalho, ir para um cursinho que elas mesmas pagavam e tal, e tinham entrado na PUC do Rio e estavam cursando a universidade. Essa foi a reportagem, e esse era o tipo de reportagem que o Tim cavava, né, que ele buscava. Então, só essa historinha aqui para ficar como homenagem também a esse grande colega de redação, me ensinou muito e que deixou muitas saudades para todos que trabalharam com ele. E ele é a prova de que não se entra em favela sem pedir licença a bandido. Viu, Flávio Dino? E uma outra prova está aqui no nosso chat, muita gente do Brasil inteiro dizendo de onde é, mas eu faço questão de ler o recado de José Pessoa. Sou de Santa Luzia do Paruá, no Maranhão. Sou maranhense, mas esse Dino só nos envergonha. Então fica um beijo, minha solidariedade aqui, todos os maranhenses. Morei no Maranhão, sei exatamente o que vocês estão falando em relação a esses coronéis que dominam a política, geração após geração, e não deixam ninguém novo entrar, a menos que se coadune com o sistema. Dino é apenas mais um, né? Flávio Dino é apenas mais um. Infelizmente, alçou voos e chegou ao governo federal, está aí debochando da nossa cara. É verdade. Cris, o pessoal que faz o Estúdio Oeste com a gente aqui no chat diz que foi no Complexo do Alemão e completou 20 anos no ano passado. Cupincha. Então pronto, é verdade. É onde Lula entrou com o bonezinho do Cupincha. É verdade. E a Silvia Correia falou, dá um alô aqui pra Pinda. Eu fui uma vez a Pindamonhangaba, um alô aqui no interior de São Paulo. E um beijo pra nossa Ana Paula Henkel, que tá nos assistindo da Califórnia. Obrigado, Ana. Vamos lá, gente. Flávio Dino ainda. O Flávio Morgenstern, não, o Dino não quer deixar eu mostrar a capa. Olha, a capa ficou muito bonita. Não, eu garanto que ficou muito bonita a capa sobre a volta do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil. Mas então, Flávio Morgenstern, vocês briguem com ele, está fazendo aqui algum suspense. Não, eu quero um último comentário só sobre a questão do Flávio Dino. O caso do Nicolas é muito claro, né? A gente já entendeu ali tudo o que aconteceu e isso aí, se fosse qualquer pessoa da direita, a gente saberia. Estaria com o mandato cassado, provavelmente estaria, com quebras de sigilo, com buscas e apreensões, inclusive no gabinete inteiro, e talvez estivesse preso. Agora, quando já não... uma piadinha, pronto, morre ali. A política, o espaço da Câmara, do parlamento de falar, é justamente para você falar, inclusive para dar voz de prisão. Isso aí é o que deveria ter ocorrido ali. Agora, no caso do Dino, uma coisa que me chamou muita atenção no que o delegado Ramagem disse, é que ele já diz uma coisa que fica muito clara, esse foi o momento que o Dino escorregou, ele não percebeu, que ele acabou dando com a língua nos dentes. O Ramagem já presume o acordo. Ele fala assim, então, né, claramente aconteceu um acordo entre o Ministério da Segurança Pública e Justiça e a criminalidade. Quais foram os pontos do acordo? E o Dino não percebe que, como ele já está presumindo, ele vai lá e desenvolve isso. Ora, vamos ver o que precisa saber, o que Flávio Dino anda escondendo e tal, como eles fizeram com a gente, sabe? Tá faltando umas buscas e apreensões recentes agora na esquerda, sabe? Umas quebras de sigilo para ver geolocalizações, para ver com o que eles estão falando. Na esquerda, a minha pergunta que ficaria Flávio Dino, você é a favor do desarmamento, você foi lá pedir desarmamento de alguém? Alguém assim, você pediu, falou assim, olha, dá para vocês não usarem essas armas por aí? É guarda-chuva. Falar, é um guarda-chuva. E outra coisa, né? Porque quando acontece o caos no Rio Grande do Norte, que está evitando uma facção rival do Comando Vermelho, você sobe no Rio de Janeiro, não sei quantos estados de distância, um morro dominado pelo Comando Vermelho. Essa pergunta ninguém fez, essa me incomoda muito. Para a gente esgotar o Flávio Dino, é claro que houve toda a confusão, o Janones, bem lembrado aqui, o Janones usou termos chulos para se referir ao Nicolas Ferreira. Muita gente achou que tinha sido o Rui Falcão, mas o microfone estava desligado. Mas a Fabi bem lembrou, o Rui Falcão tem responsabilidade por não ter tido uma postura dura e ter permitido aquele tipo de situação. Mas é claro, foi conivente porque o Janones era o coordenador da campanha digital baixa, suja de fake news do Lula durante as eleições, é ligado ao petismo. O papel parlamentar do Janones é tumultuar, é para isso que ele foi eleito, que ele é eleito por essa militância virtual, e o Rui Falcão deu cabo a isso. A Cris está levantando o dedinho. Eu quero acrescentar mais uma coisa que... Obrigada. Eu quero acrescentar mais uma coisa que me ocorreu aqui agora e que eu não ouvi ninguém falando.
Esse episódio do Janones debochando, mas um deboche, uma provocação, um apelidinho com conotação sexual que remete a uma fake news de campanha, que a gente não pode afirmar que foi Janones que disparou, mas né, houve precedentes, então a gente até desconfia, em que tentaram dizer que era o Nicolas Ferreira que estava num vídeo pornô, e depois parece que quem lançou o apelidinho com conotação sexual aí foi Felipe Neto, e aí toda a blogosfera lulista, toda a milícia digital, para usar o termo que eles gostam, disparou e começou a disseminar esse apelidinho. Mas antes disso, além da responsabilidade de Janones e de Rui Falcão, o próprio Flávio Dino, no episódio que a gente mostrou aí agora há pouco, esse deputado que o Brasil inteiro passou a amar, o Alfredo Gaspar, de Alagoas, ele fala com aquele linguajar nordestino ali, quero saber se o senhor vai ser macho para fazer não sei o quê, e o Flávio Dino faz um comentário extremamente homofóbico, ninguém fala nada, fica por isso mesmo, porque para a turma dos lulistas aí, só é homofóbico quando está na boca de alguém da direita, né? Eles próprios não, eles são cheios de amor, né, pessoal? Eles são muito preocupados com pobre, com negro, com mulher, com LGBTQIA+, com todas essas minorias, sim, só que não, né? Lembram que ele falou? Eu não sou, o senhor está me chamando de macho aqui, mas eu preciso lhe esclarecer que eu não sou macho para isso que o senhor está querendo aí. Uma coisa desse nível, mais ou menos. Ele fez esse comentário, para mim, extremamente homofóbico. E eu sei que já tem deputados se mobilizando para entrar com alguma representação contra essa fala especificamente de Flávio Dino. Porque, vamos lá, se é para respeitar, vamos todos respeitar e todo mundo. Vamos parar com essa falácia do amor venceu, com essa mentira de nós somos defensores de pobre, de nós olhamos para o social, de nós nos preocupamos com minorias, porque não se preocupam. São disseminadores de fake news, são cheios de ódio e rancor. O presidente Lula falou isso com todas as letras nessa entrevista recente para o Brasil 247, que ele quer se vingar, né? Que ele queria se vingar, e a gente sabe que esse é um governo de vingança. Vamos falar logo mais da questão da falta de carros blindados para o presidente Bolsonaro. Então, eu acho que Flávio Dino, ele próprio abriu esse precedente ali para depois Janones e Patotinha ficarem de chacota. Abriu, Cris, e vai ter que responder por um caso ainda, eu acho, mais complicado para ele, que é o seguinte, veio à tona na sequência um documento, o próprio deputado Kim Kataguiri exibiu uma carta, a gente tem o print para exibir, produção? Se a gente tiver, temos, olha lá. Bom, esse documento, ele corrobora aquilo que a mídia trouxe na época do 8 de janeiro, de que os órgãos foram alertados. Inclusive, o senhor Flávio Dino, o gabinete dele, foi alertado de que havia, sim, risco de chegada a Brasília de pessoas com más intenções, né? Então, quando ele vai e diz na CCJ que não foi alertado, que não sabia de nada, ele pode estar cometendo algo que é crime no Código Penal, artigo 319, que é prevaricação. Explique pra gente, Fabi, o que é prevaricação quando um sujeito comete um crime contra a administração pública. Tá na cara, né, que ele fez isso, já também no direito, hein? Daqui a pouco a gente vai dar diploma até, que realmente é prevaricação, né? Ele tem obrigação de fazer e não faz, como agente público que é. Mas vai além, tem os artiguinhos novos, né, que colocou o pessoal patriota, vale também para eles. Tem mais a lei de abuso de autoridade. Quando é que será usada essa lei de abuso de autoridade? Acho que cabe muita coisa, mas até assim, olha como as coisas são diferentes, né, a disparidade. É um documento que passou pela mão do Anderson Torres, que não foi periciado, nem digital foi encontrada dele, não foi assinada, estava lá no meio dos papéis, colocou ele está na cadeia até hoje, né? Aí a gente tem do outro lado um documento que foi endereçado ao ministro. E aí ele diz que não, ele não viu, só a equipe deles, caso tenha visto. Olha a diferença, gente. Então, não é brincadeira, porque temos hoje um ex-delegado da Polícia Federal, ex-ministro, preso. Então, a gente tem essa situação de crime político e isso é grave. E para fechar, Rui Falcão não está limpo não, porque naquela CPI lá que tinha o Hans River, ele falou que o Hans River era o quê?
não era de comunidade, era favelado. Isso ele disse.